E se eu te dissesse que a história de Cristo, morte, ressurreição, julgamento dos mortos, já existia 3.000 anos antes no Egito? E se eu te dissesse que o olho que tudo vê, usado pela maçonaria, pelos Illuminati, estampado na nota de dólar, não é símbolo cristão, mas egípcio, e representa a batalha cósmica entre ordem e caos? E se eu te dissesse que Sete, o deus considerado do mal, na verdade protegia o universo todas as noites contra a serpente do caos primordial, que ele não era vilão, mas sombra necessária? E se eu te dissesse que a maior batalha mitológica entre luz e trevas envolveu disputas de poder, humilhação simbólica, perdas profundas e um julgamento divino, que decidiu o destino do cosmos? Hoje, você vai conhecer a história completa de Osíris, Sete e Horus, a trindade egípcia que explica vida, morte, ressurreição, traição, vingança e a eterna luta entre ordem e caos. E no final, você vai entender por que Sete, o deus que todos chamam de mal, pode ser a chave para você integrar sua própria sombra. Bem-vindos à luz negra onde a sombra ilumina, e hoje a sombra tem nome, Sete. Antes de continuar, preciso deixar claro algumas coisas. Este vídeo explora a mitologia egípcia antiga, textos das pirâmides, textos dos sarcófagos, livro dos mortos egípcio, e faz paralelos com cristianismo, gnosticismo e outras tradições. Não estou dizendo que cristianismo copiou o Egito. Estou dizendo que existem arquétipos universais que aparecem em culturas diferentes, ou que pode ter havido influência histórica real. Se sua fé cristã te traz paz, isso é válido. Este vídeo não é ataque, é exploração de padrões mitológicos e simbolismo profundo. Alguns temas aqui são densos, incluindo assassinato, morte ritual e conflitos simbólicos de poder presentes nos textos antigos, porque isso está nos textos egípcios reais. E vamos tratar com seriedade histórica, não sensacionalismo. Tudo que eu disser você pode pesquisar. As fontes estão na descrição. Vamos mergulhar na mitologia mais fascinante da história humana. Nossa história começa com Osíris, filho de Geb, deus da terra, e Nut, deusa do céu. Osíris não era um deus qualquer, ele era o rei dos deuses, o governante do Egito, aquele que trouxe civilização, agricultura, lei, ordem. Osíris ensinou os humanos a plantar trigo, a fazer pão, a cultivar uvas e fazer vinho. Ele trouxe música, arte, religião. Sob o reinado de Osíris, o Egito era paraíso na terra. Justiça, fartura, paz. Osíris era casado com Ísis, sua irmã, e os dois governavam em harmonia perfeita. Ísis era feiticeira suprema, detentora de magia tão poderosa que até os deuses a respeitavam. Juntos, eles eram o casal divino perfeito. Mas Osíris tinha um irmão, Sete. Sete era deus do deserto, das tempestades, do caos, da aridez, tudo que Osíris não era. Enquanto Osíris era verde, fértil, vida, Sete era vermelho, seco, estéril, morte. Enquanto Osíris governava o Egito fértil, Sete governava as terras estrangeiras, o deserto hostil, e Sete tinha ciúmes. Ciúmes do poder, da popularidade, do amor que todos tinham por Osíris. Sete queria o trono. Então, Sete planejou. Ele construiu um sarcófago lindamente decorado, do tamanho exato do corpo de Osíris. Fez uma festa, convidou todos os deuses, incluindo Osíris. Durante a festa, Sete apresentou o sarcófago e disse: "Esse sarcófago será dado de presente para quem couber perfeitamente nele." Vários deuses tentaram, nenhum coube. Então Osíris, sem desconfiar, deitou dentro e coube perfeitamente. Naquele momento, Sete e seus conspiradores fecharam a tampa, selaram com chumbo derretido e jogaram o sarcófago no rio Nilo. Osíris se afogou dentro do próprio caixão, trancado vivo, traído pelo próprio irmão. O sarcófago flutuou Nilo abaixo, chegou ao mar,
e foi parar nas costas da Fenícia, na cidade de Biblos, onde uma árvore cresceu ao redor dele, englobando o corpo de Osíris dentro do tronco. Ísis, desesperada, procurou o marido por todo o Egito. Eventualmente descobriu que o corpo estava em Biblos, dentro de uma árvore que tinha sido cortada e transformada em pilar do palácio do rei local. Ísis viajou até lá. Disfarçou-se, ganhou confiança da rainha, revelou quem era e recuperou o corpo de Osíris. Mas ela trouxe o corpo de volta para o Egito e o escondeu nos pântanos do delta do Nilo. E aqui a história fica ainda mais sombria. Sete descobriu. Ele encontrou o corpo de Osíris e, tomado por fúria, desmembrou o corpo em 14 pedaços e espalhou pelo Egito inteiro. Ísis, mais uma vez, teve que procurar. Ela viajou por todo o Egito coletando os pedaços do marido. Encontrou 13. O 14º, o falo de Osíris, tinha sido comido por um peixe no Nilo e estava perdido para sempre. Mas Ísis era feiticeira suprema. Ela usou magia poderosa para reanimar temporariamente o corpo de Osíris, tempo suficiente para conceber um filho. Usando sua magia suprema, Ísis realizou um ritual simbólico que permitiu a geração de Horus, mesmo após a morte de Osíris. Concepção virgem, concepção mágica sem corpo completo, ressurreição temporária. Você está vendo os paralelos? Osíris não voltou completamente à vida terrena. Ele desceu ao Duat, o submundo egípcio, e se tornou o Senhor dos Mortos, o juiz das almas. Todo egípcio que morria era julgado por Osíris. Seu coração era pesado contra a pena de Maat, deusa da verdade. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma passava para o paraíso. Se fosse mais pesado, era devorada por Amit, o devorador. Osíris, o deus que morreu e ressuscitou, agora governava a vida após a morte. Ele se tornou a promessa egípcia de imortalidade. Agora vamos falar de Sete. E aqui a história fica interessante. Sete é pintado como vilão, como o primeiro assassino divino, como deus do mal. Mas a mitologia egípcia é mais complexa que isso. Set é deus do deserto, das tempestades de areia, do caos, da aridez, da força bruta, da violência. Ele é tudo o que Osíris não é. Osíris é ordem, Set é caos. Osíris é vida, Set é aridez. Osíris é civilização, Set é selvageria. Mas no Egito Antigo, especialmente no início, Set não era considerado simplesmente mau. Ele era necessário. Por quê? Porque Set protegia o universo. Toda noite, o deus Sol Ra viajava pelo Duat, o submundo, na barca solar. E toda noite, Apófis, a serpente gigante do caos primordial, atacava a barca, tentando destruir Ra e mergulhar o universo em escuridão eterna. E quem protegia Ra? Set. Set ficava na proa da barca com sua lança e lutava contra Apófis toda santa noite. Set, o deus do caos, protegia o cosmos contra o caos ainda maior. Isso é profundo, porque mostra que caos não é simplesmente mal. Caos controlado, integrado, direcionado, protege contra caos destrutivo. Set é a sombra necessária. Ele é violência canalizada para proteção. Ele é força bruta a serviço da ordem. Então, por que Set matou Osíris? Os textos dão várias versões. Ciúmes, ambição. Mas existe outra interpretação. Set representa o deserto que sempre ameaça engolir o Egito fértil. Osíris representa o Nilo que traz vida. A morte de Osíris e sua ressurreição como deus do submundo representa o ciclo das cheias do Nilo, a morte e renascimento anual da fertilidade. Set mata Osíris porque caos sempre ataca a ordem, não por maldade, mas porque é natureza dele. Deserto avança sobre terra fértil, tempestade destrói plantação. Isso não é mal moral, é força natural. Mas no imaginário posterior, especialmente depois da unificação do Egito e das invasões estrangeiras, Set foi cada vez mais demonizado. Ele virou sinônimo de desordem, de inimigo, de mal.
Faraós, que não gostavam dele, apagavam seu nome de monumentos. Set virou o primeiro bode expiatório divino. E aqui conecta com algo profundo. O que acontece quando você rejeita completamente sua sombra? Quando você nega o caos interno, a violência natural, a força bruta que existe em você, ela não desaparece, ela se torna destrutiva. Set integrado é protetor, Set rejeitado é assassino. E isso vale para você também. Ísis escondeu o filho no pântano. Horus cresceu em segredo, protegido por magia da mãe, treinado para uma única missão, vingar o pai e reclamar o trono do Egito. Quando Horus atingiu a maturidade, ele desafiou Set. E aqui começa a batalha mais épica da mitologia egípcia, uma guerra que durou 80 anos. Horus, o deus falcão, representante da ordem, do céu, da realeza legítima, versus Set, o deus de cabeça não identificada, criatura do deserto, usurpador do trono. A batalha entre Horus e Set não foi apenas física, foi mágica, foi política. E teve aspectos que os textos egípcios descrevem de forma muito explícita, envolvendo tentativas de dominação e humilhação pública. Nos textos originais, chamados de As Contendas de Horus e Set, existe uma seção controversa onde Set tenta estabelecer superioridade através de dominação, algo comum nas disputas de poder da antiguidade. Os egípcios entendiam que conflitos entre deuses incluíam todas as formas de estabelecer hierarquia e controle. Horus, avisado por Ísis, consegue reverter a situação. No tribunal dos deuses, quando Set alega ter dominado Horus, os deuses convocam evidências mágicas que provam o contrário, humilhando Set publicamente e mostrando que Horus havia, na verdade, superado o adversário. Por que os egípcios incluíram essa narrativa nos textos sagrados? Porque na antiguidade, dominação tinha múltiplas dimensões políticas, sociais e rituais. Quem subjuga o outro estabelece hierarquia. Horus reverteu completamente a tentativa de dominação de Set, provando sua superioridade não através de força bruta, mas através de inteligência e magia. Isso é shadow work literal nos textos antigos. Set tentou usar táticas de humilhação contra Horus, e Horus transformou o ataque em vitória, mostrando que mesmo quando a sombra te ataca, você pode integrar a experiência e sair mais forte. A batalha continuou em outras formas. Horus e Set lutaram transformados em hipopótamos no rio. Lutaram no deserto, lutaram no céu. E na batalha mais famosa, Set arrancou o olho esquerdo de Horus. O olho de Horus, o Adjet, símbolo de proteção, visão divina, terceiro olho, foi arrancado e despedaçado. Mas Thoth, o deus da sabedoria e magia, reuniu os pedaços e restaurou o olho. O olho de Horus restaurado se tornou símbolo de cura, de integridade restaurada, de visão espiritual recuperada. E Horus, em retaliação, castrou Set, removendo simbolicamente seu poder de gerar caos destrutivo. Eventualmente, a batalha chegou ao tribunal dos deuses. Horus argumentou que o trono era dele por direito de herança. Set argumentou que ele era mais forte, que Horus era jovem demais, que força define realeza. Os deuses se dividiram. Alguns apoiavam Horus, outros Set. Até Ra, o deus Sol, inicialmente apoiou Set, porque precisava de Set para lutar contra Apófis toda noite. Mas Osíris, do submundo, enviou mensagem aos deuses. Justiça deve prevalecer, meu filho tem direito ao trono. E os deuses, temendo a ira de Osíris, o senhor dos mortos, decidiram a favor de Horus. Horus se tornou rei do Egito. Set foi exilado para o deserto, mas não destruído, porque Set ainda era necessário. Ele continuou protegendo Ra. Ele continuou sendo força do caos a serviço da ordem. E aqui está a sabedoria egípcia. Você não destrói a sombra, você integra. Horus não matou Set, ele o colocou no lugar certo. Caos não desaparece, caos é direcionado. Agora conecta tudo, Osíris e Cristo.
Osíris morre, é desmembrado, ressuscita, desce ao submundo, julga os mortos. Cristo morre, é crucificado, ressuscita, desce ao inferno, volta, promete julgar vivos e mortos. Osíris traz vida após morte. Cristo traz vida eterna. Osíris é traído por Sete, seu irmão. Cristo é traído por Judas, discípulo. Ísis concebe Horus magicamente sem corpo completo de Osíris. Maria concebe Jesus virgem sem José. Coincidência? Arquétipo universal? Influência histórica? Egito tem 3.000 anos de vantagem. Judeus viveram no Egito. Cristianismo primitivo floresceu no Egito. Alexandria era centro teológico. Conexões existem. O olho de Horus. O olho que Sete arrancou e Tote restaurou. Olho esquerdo de Horus igual à lua. Intuição, visão espiritual. Terceiro olho. Na maçonaria, o olho que tudo vê. Na nota de dólar, o olho na pirâmide. Illuminati, Egito. Mas o significado real é mais profundo. Visão espiritual que foi perdida. Humanidade cega, mas pode ser restaurada. Despertar. Horus recuperou o olho através de Tote, Deus da sabedoria. Você recupera a visão espiritual através de conhecimento. Sete e Satanás. Sete, Deus do deserto, vermelho, com chifres ou orelhas longas e estranhas. Adversário, acusador no tribunal, força do caos. Satanás, adversário, vermelho com chifres, tentador, acusador, anjo caído. Mas Sete não é mal absoluto. Sete é necessário. E aqui conecta com gnosticismo. Satanás como Lúcifer, portador da luz, a serpente que oferece conhecimento, não é vilão, é libertador. Sete arranca o olho de Horus. Satanás faz humanos comerem da árvore do conhecimento e abrirem os olhos. Mesmo padrão. Adversário que, ao atacar, acaba forçando o despertar. Trindade egípcia versus cristã. Osíris, pai. Ísis, Espírito Santo feminino. Horus, filho. Deus Pai, Espírito Santo. Jesus Filho. Mesma estrutura. Pai divino distante, Filho encarnado, Espírito mediador. A batalha interior. Horus versus Set não é só mito, é psicologia. Horus é ego consciente, ordem, identidade, máscara social. Set é sombra, instintos reprimidos, violência negada, caos interno. Jung diria: você não mata a sombra, você integra. Horus não matou Set, colocou ele no lugar certo. Você não elimina raiva, violência, caos interno, você canaliza para propósito. Sete protegendo o Ra igual à sua sombra, quando integrada, protege você. Agressividade vira assertividade. Raiva vira justiça. Caos vira criatividade. Belicena, Vilca e Arcontes. Set como Arconte, força demiúrgica que mata a divindade verdadeira, Osíris, e usurpa controle. Horus como alma hiperbórea que retorna para reclamar herança roubada. Osíris descendo ao submundo igual a almas presas no duarte demiúrgico. Conexões gnósticas são profundas aqui. Então, o que você faz com essa história? Você tem Osíris em você, a parte divina, ordeira, civilizada, que quer harmonia, justiça, paz. Você tem Sete em você. A parte caótica, agressiva, instintiva, que quer sobreviver, dominar, destruir obstáculos. E você tem Horus em você. A parte que precisa integrar os dois, que precisa lutar para reclamar seu trono interno, que precisa colocar cada força no lugar certo. A maioria das pessoas faz uma de duas coisas. Opção 1. Reprime Sete completamente. Nega raiva, nega agressividade, nega violência interna, tenta ser só amor e luz. Resultado, Sete não desaparece, ele vaza, explode em momentos errados. Sabota você por baixo dos panos, vira depressão, vício, autodestruição. Opção 2.
Se identifica completamente com Set. Eu sou caos, eu sou sombra, eu sou bad boy, eu sou nihilista. Resultado, você vira só destrutivo, sem direção, sem propósito. Caos sem ordem é só destruição. A sabedoria egípcia diz: seja Horus, integre Set. Reconhece tua sombra? Reconhece. Nega que você tem capacidade de violência? Não nega, você tem. Todo humano tem. Mas você não deixa Set matar Osíris. Você não deixa caos destruir ordem. Você coloca Set na proa da barca. Você direciona violência interna para proteção. Agressividade vira defesa de limites. Raiva vira combustível para mudança. Caos vira criatividade. E quando você faz isso, você recupera o olho de Horus. Você vê claramente. Você entende que sombra não é inimiga, é força mal direcionada. Set no lugar certo protege Ra toda noite. Sua sombra no lugar certo protege você. Osíris, Set, Horus, pai morto, irmão assassino, filho vingador. Mas também ordem, caos, integração. Consciente, sombra, totalidade. A história egípcia mais antiga da humanidade te ensinando shadow work antes de Jung nascer. Set não é vilão. Set é necessário. E quando você entende isso, quando você para de lutar contra a sua própria sombra e começa a integrá-la, você vira Horus, você recupera seu trono, você restaura seu olho. E aí você entende o slogan desse canal: onde a sombra ilumina. Set, quando colocado no lugar certo, ilumina. Ele protege, ele defende, ele canaliza a força. Sua raiva, quando canalizada, te defende de abuso. Sua agressividade, quando direcionada, te faz lutar por justiça. Seu caos, quando integrado, te faz criativo. Você não precisa matar seu Set. Você precisa colocar ele na proa da barca. Comenta aqui embaixo. Você se identifica mais com Horus, Set ou Osíris? Qual arquétipo você vive? Você já integrou sua sombra ou ainda luta contra ela? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, links para as fontes na descrição. Aqui é a luz negra, onde a sombra ilumina. E hoje Set, o Deus incompreendido, nos ensinou que caos no lugar certo é proteção. Integra tua sombra. Recupera teu olho. Reclama teu trono. Até o próximo despertar.